Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês alguns aspectos importantes com relação à anatomia do sistema respiratório e como é que o ar ele consegue realizar todo esse trajeto até alcançar estruturas minuciosas chamadas alvéolos pulmonares, para que a partir desse processo nosso corpo ele seja oxigenado. Bem, inicialmente eu trago essa imagem aqui para vocês para que a gente consiga se debruçar nesse aspecto e entender um pouquinho melhor como é que ocorre de fato esse processo. Bem, inicialmente a gente tem como grande órgão importante nesse processo respiratório o nariz. Entretanto, existem algumas pessoas que respiram pela boca. As problemáticas de respirar pela boca são muito simples. A priori é que a boca ela não é um órgão que esteja relacionado com o sistema respiratório, pois ela não produz muco nem tem cílios para que realize uma filtragem dos possíveis agentes patológicos que estejam ali a acometer o nosso corpo. Quando a gente fala do nariz, a gente fala de uma estrutura ali de uma cavidade que é repleta de mucosidade, de cílios que garantem uma filtragem quando esse ar ele penetra na cavidade narina e ele vem repleto de agentes patogênicos, podendo ser fungos, bactérias ou qualquer outro tipo de agente infecto-contagiante, tá? Então, o nariz ele tem essa capacidade de fazer essa filtragem desse ar, além de que fazer a umidificação. Então, o ar, quando ele entra no nariz, ele vai ser filtrado, vai ser removido os agentes patológicos através da utilização da mucosidade e dos cílios que estejam dispostos na cavidade do nariz. Além disso, esse ar ele vai ser aquecido. Posteriormente, esse ar ele vai passar aqui pelas conchas nasais, que também podem ser chamadas de coanas, né? Então, esse ar ele passa pelas coanas, as três coanas, ou seja, três nasais. A concha nasal inferior, essa que eu estou aqui apontando para vocês, é uma concha nasal maior e mais espessa em comparação com as anteriores, no caso, em comparação com a primeira e a segunda. No caso, essa terceira, ela é a maior de todas e mais robusta. Eu costumo falar muito que essas conchas nasais, elas se assemelham-se bastante a pequenos labirintos, onde vai ter a passagem de ar. Posteriormente, essa passagem desse ar nas conchas nasais, esse ar agora ele vai ser passado por uma estrutura chamada de nasofaringe, que fica justamente nessa estrutura posterior da cabeça que eu estou aqui apontando para vocês. Nessa estruturazinha posterior. Consequentemente, esse ar ele vai passar aqui, passa da orofaringe, na extremidade mais posterior. Depois, ele vai passar uma estrutura chamada de epiglote. Essa epiglote é uma estrutura muito importante, porque ela serve como uma espécie de tampão. Quando a gente está comendo, a epiglote, ela fecha a traqueia, para que nenhum resquício alimentar se adentre ao sistema respiratório. Em outras palavras, a epiglote ela é uma espécie de tampão para fechar a traqueia no momento da deglutição, quando a gente vai deglutir algum alimento e direcionar aquele bolo alimentar para o esôfago e não pela traqueia. Então, posteriormente, esse ar que vai passando, se você não estiver se alimentando, a epiglota ela se mantém aberta, permitindo com que exista a passagem de ar diretamente para a traqueia. Com isso, o ar passa para a traqueia e a gente tem algumas configurações anatômicas que são importantes de serem mencionadas. Numa vista anterior à traqueia,
ela tem vários anéis cartilaginosos que ficam dispostos, ou seja, vários anéis cartilaginosos que ficam dispostos aqui nessa região da frente, tá? É importante também mencionar que nessa traqueia também existe mucosidade e cílios que propenciam ali uma proteção completa dos agentes patogênicos. Digamos, se algum agente patogênico, algum agente inflamatório conseguiu atravessar a cavidade nasal, mesmo na circunstância em que existe um aparato de aspectos protetivos, esse agente patogênico agora ele vai se adentrar à traqueia, onde lá também tem outros mecanismos de defesa que estão situados dentro dessa traqueia. Posteriormente, esse ar ele vai passar aqui numa estrutura chamada de carina. Nessa carina que eu estou aqui apontando para vocês, é onde vai ter uma bifurcação. Uma bifurcação de brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo, onde o ar ele vai ser disperso para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Então, aqui a gente vai ter nos brônquios que eles vão cada vez mais penetrando na víscera do pulmão. Aqui a gente consegue ver a penetração desse brônquio. Posteriormente, à medida em que esse brônquio vai encostando, vai se aproximando da parede do pulmão, a gente vai chamando de bronquíolos. Então, esses bronquíolos são extremidades menores do que os brônquios, certo? Onde o ar ele ainda continua passando até alcançar a parede do pulmão. E lá nessa parede do pulmão a gente encontra estruturas microscópicas chamadas de alvéolos pulmonares. E é justamente esses alvéolos pulmonares, através de um processo chamado de difusão, que vai ocorrer o processo de troca gasosa. Existe uma tendência em que os alvéolos pulmonares ele vai dando oxigênio para essas hemácias, e essas hemácias, quando forem oxigenadas pelos alvéolos pulmonares, essas hemácias agora elas voltam para a circulação sanguínea. Elas vão voltar através das veias pulmonares lá para o átrio esquerdo, para que posteriormente elas sejam direcionadas para a artéria aorta e assim ela seja distribuída para todo o corpo, proporcionando aí fluxo sanguíneo, nutrientes, oxigênio para os nossos tecidos e órgãos, certo? É importante mencionar alguns aspectos que estejam relacionados ao pulmão. Como qualquer outra víscera, o pulmão ele também é recoberto por um tipo de tecido que garanta os seus aspectos protetivos, mecânicos e seus aspectos de lubrificação, porque o pulmão é um órgão que está ali sempre contraindo. Então, se ele está sempre contraindo, deve-se existir mecanismos que propiciem ali menos atrito durante esses movimentos de expansão e retração do pulmão. Então, para isso, a natureza desenvolveu uma estrutura chamada de pleura. Essa pleura é uma camada de tecido que recobre os dois pulmões, trazendo dois aspectos: aspecto de proteção, e ali é onde vai ser produzido uma cera para que esse pulmão ele não tenha atrito durante os movimentos de expansão e retração. É importante mencionar também que os pulmões eles ficam sentados numa estrutura chamada diafragma. É nessa mesma região que o coração também vai ficar sentadozinho, tá? É essa estrutura aqui que eu estou apontando para vocês. Outro aspecto importante dos pulmões é que o pulmão direito ele possui mais lóbulos do que em comparação com o pulmão esquerdo. Essa diferenciação está relacionada pelo fato de que o coração, especificamente o ápice do coração, ele fica ocupando esse espaço aqui, que seria do pulmão esquerdo. E é nessa circunstância que esse pulmão
esquerdo, ele vai tendo um acidente anatômico chamado de incisura cardíaca, onde o ápice do coração ele vai ficar situado nessa extremidade. A gente até teria o terceiro lóbulo, entretanto, ele não foi desenvolvido. Esse terceiro lóbulo que seria desenvolvido é chamado de língula. Ele fica mais ou menos por aqui, tá? Mas muitos estudiosos não trazem nenhum tipo de foco relacionado a ele, porque ele não traz nenhuma alteração fisiológica ou anatômica dentro do corpo humano, certo? Então, falando a respeito desses lóbulos, a gente tem aqui, ó, o lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior do pulmão direito. Já no pulmão esquerdo, a gente só encontra o lóbulo superior e o lóbulo inferior. Como é que eu sei as diferenciações entre cada lóbulo? Eu não sei se vocês estão conseguindo observar, ó, as delimitações entre um lóbulo e outro, ó. Essas delimitações é que vai trazer os aspectos que estejam relacionados à separação entre os lóbulos superior, médio e inferior quando refere-se ao pulmão direito. Aqui a gente só vai ter uma única divisão, justamente porque o terceiro lóbulo não existe no pulmão esquerdo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês, deixarem um like, que é super importante para mim. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as minhas outras notificações. E me seguir nas redes sociais, biologia e etc. Bem, pessoal,